Pronto, já estamos no ar. Então, uma boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa Cátedra Bíblica Leão 13, do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Eu sou o Padre Fábio Siqueira, professor do Departamento de Teologia, e hoje temos a grande alegria de receber mais uma vez para falar conosco o professor Dr. Edson de Faria Francisco, que vai nos apresentar o Léxico do Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, uma obra que ele elaborou, recém-publicada, que oferece uma importante contribuição para o estudo do hebraico bíblico em língua portuguesa, seja para aqueles que se dedicam ao estudo da Sagrada Escritura, seja para aqueles que, no seu ministério pastoral, até mesmo no estudo da teologia sistemática, querem ter uma aproximação maior do texto original do Antigo Testamento em língua hebraica, né, na sua língua original. Uma boa noite, professor Edson. Eu vou pedir que você faça brevemente a sua apresentação, fale um pouco da sua atuação no momento e depois, então, dê início à sua exposição sobre o Léxico do Antigo Testamento. Seja mais uma vez bem-vindo, agradeço muito a sua pronta resposta e aceitação ao nosso convite para o nosso Departamento de Teologia e para a Cátedra Bíblica. Boa noite, Prof. Fábio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui com vocês. Também eu saúdo a todos que estejam aqui assistindo essa live. Então, É uma alegria muito grande, porque não sei quantas lives eu já fiz com você, né, padre? É, no- é, esse ano já é a segunda e teve uma no ano passado. Acho que acho, essa é a terceira ou quarta. eu acho que é a terceira ou quarta. É, Eu acho que é mais terceira, para ser é. quarta, acho que é mais terceira. Bom, só um pouco da minha formação. Eu tenho dois pós-doutorados. Um em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela Universidade de São Paulo, a USP. Eu concluí em 2011, se não me engano, acho que foi 2011, se não me engano, já tem já alguns anos. E outro segundo pós-doutorado no programa de Ciência da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, a Metodista. Essa eu concluí em 2022. É coisa recente. E o meu tema desse segundo pós-doutorado foi o léxico, que agora que é o motivo, que é o assunto dessa live. Um pouquinho só dos bastidores, né? Conversando com o professor de lá da pós-graduação, o Helmut Renders, meu colega lá, ele me deu uma ideia de fazer um pós-doc no programa lá de Ciência e Religião. E falou assim, ó, talvez ver lá, sei lá, de repente pega lá um salmo que você traduziu, não sei, fazer alguma coisa assim. Aí me veio a ideia. Eu já estava já trabalhando no léxico. Assim, olha, eu posso usar o léxico como pesquisa para o pós-doc? Se servir, ok. E ele aceitou, submeti lá ao programa e foi aceito. Então, assim, eu já estava já trabalhando no léxico e eu fiz disso também, além de ser uma publicação, que agora dizendo aqui, eu também fiz disso também meu segundo pós-doutorado. Acho que foi uma coisa bem interessante, né? Atualmente, assim, eu estou assim, sem nenhum vínculo profissional, digamos assim, já que eu não estou mais na Metodista. Eu fiquei lá quase 23 anos e uns 8 meses, mais ou menos. E estou, assim, em negociação com o Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mas não sei, vamos ver se para o ano que vem talvez as coisas se concretizem. Tomara que dê certo, né? Tomara que sim. Tudo bem? E esse trabalho aqui, que é o Léxico do Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, eu levei cerca de 10 anos para fazê-lo. E eu fiz isso, eu fiz esse trabalho mais ou menos na mesma época que eu estava fazendo o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português. Eu acho que eu estava no volume 3, são 4 volumes. Eu estava no terceiro volume, quando eu comecei a rascunhar esse léxico. A verdade foi essa. Quando eu terminei o volume 4, em 2019, aí sim, aí comecei a se dedicar somente a ele e concluí em 2023, ano passado concluí, em agosto do ano passado. E aqui nessa live aqui eu vou mostrar um pouquinho o que é o Siléxico, o que ele tem de novidade, os principais pontos desse trabalho, e que eu espero que seja útil para todos que estão vendo essa live e que gostam do hebraico bíblico.
Acho que é isso aí. Em linhas gerais, eu acho que é isso aí. Tudo bem? Muito bem. Tá. Então, vamos então, para não perder tempo, que tem bastante slide, tem muita coisa aqui. Eu basicamente fiz assim. Em cada slide, eu coloquei exemplos de verbetes, de lexemas e verbetes do léxico, como ilustração, exemplos de cada parte desse léxico. Ele eu diria assim, ele é muito ilustrativo, é bem ilustrativo. O que que ele tem, quais são as novidades, e etc. Então, assim, para não perder muito tempo, então vamos lá, então, para o nosso slide. Então, assim, só para não deixar assim, passar batido, né? Então, o título aqui, então, é Léxico do Antigo Testamento, interlinear, hebraico-português, contribuição para o estudo do hebraico bíblico em língua portuguesa. Espero, né, que esse trabalho realmente contribua mesmo para o estudo do hebraico na língua portuguesa, tanto no Brasil, Portugal e outros países lusófonos. Vamos lá, então. Aqui é um resumo bem geral do léxico. Olha só. Foi publicado esse ano aqui, então é uma publicação muito recente, 2024, pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. E essa obra ela tem conexão com uma outra obra anterior, que é o Antigo Testamento, interlinear hebraico-português, são 4 volumes, também pela SBB, que eu produzi entre 2012 e 2020. Essas são as datas do primeiro volume e do último volume, que é o quarto volume. Primeiro volume, 2012, que é o Pentateuco. 2014, profetas anteriores. 2017, profetas posteriores. E 2020, escritos. Segue a ordem do cânone judaico. Eu já falei agora há pouco aqui, né, que é o meu segundo pós-doc que eu fiz. Dessa vez foi na Metodista, entre 2019 e 2022. E o conteúdo principal do léxico, olha só, tem algumas partes principais aqui. A parte um são 3 partes principais. A parte um que é o léxico hebraico e português, com quase 11.800 lexemas. A parte 2 que é o léxico aramaico-português, que é o aramaico bíblico, é, quase 1.300 lexemas. E tem uma novidade aqui, que é a parte 3 que é o apêndice. O que ele traz? É o léxico hebraico-português e outras fontes, que é um pouco mais de 2.000 lexemas. Vou falar daqui a pouquinho sobre o que é esse léxico, esse apêndice aqui, que é o hebraico que se encontra no solo do Mar Morto, por exemplo, e do Eclesiástico, uma coisa que em português não existe, é algo bem inédito. No total aqui de lexemas do léxico, deu quase 15.000 lexemas. 14.989 lexemas. Então, quase 15.000. Então, exame geral desse léxico é esse que traz. Total de página deu acho que 976 páginas. Então até tem aqui uns volumes, né? A gente vê que, então, ele é bem robusto, né? Na parte de trás aqui tem 2 endossos, são 4 endossos, 4 ou 5 endossos que tem na obra, e que na contracapa tem 2 importantes, que é do professor David Kleins, da Universidade de Sheffield, e Emmanuel Tov, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, 2 grandes estudiosos internacionais que endossaram esta obra. É uma grande honra para mim, em particular, como autor da obra, e como também para nós, brasileiros, né? Fazer uma obra desse porte e com endosso de estudiosos internacionais. Vamos lá, então, aqui. Mais um pouquinho aqui. Aqui alguns destaques principais do léxico. Os lexemas em ordem alfabética, evidentemente. Todo lexema tem uma classificação gramatical, se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo, se é advérbio, se é partícula e assim por diante. A indicação de raiz verbal, onde existem. Então, uma grande parte lá dos lexemas tem lá indicação de raiz verbal. Claro que um caso ou outro não tem como, né, saber. Mas a grande parte consta lá. Casos de apax legomeno, lexema que são apax legomeno, o que é isso? É palavra única, palavras que aparecem uma única vez,
Isso tem indicação lá nos lexemas. Ao longo dos slides, vou mostrar isso aqui também. Todas as grafias dos lexemas são registradas, quer dizer, existem palavras hebraicas que têm mais de uma grafia. E o léxico aqui, ele traz essas grafias, mesmo as grafias minoritárias, mesmo essas. Correspondência entre hebraico bíblico e aramaico bíblico e vice-versa. Então, existe uma classe de palavras do hebraico bíblico que tem correspondência com o aramaico bíblico e vice-versa. Isso também é indicado no léxico agora. Lógico, existe, evidentemente, correspondência entre o léxico e o ATI, que é um dos os 4 volumes da minha tradução, evidentemente. As duas obras dialogam, evidentemente. É, uma novidade aqui interessante, que visualmente é bem interessante, e também precisa de layout, é que as repetições dos lexemas são colocadas em cor azul. Então, a pessoa já consegue ver o que, que a palavra significa. Está em cor azul. Isso é interessante. Eu nunca vi nenhum dicionário ou léxico com esse destaque, de ter uma outra cor diferente ao longo da obra. Isso eu nunca vi. Lógico, todas as repetições têm referência bíblica, evidentemente. Geralmente eu coloco assim, se tem mais de duas referências, eu coloco duas pelo menos. Eu sempre gosto de colocar duas referências, né? A menos que seja uma palavra única, é uma só, então. Mas quando tem assim, a palavra aparece lá 10 vezes, não dá para colocar as 10 referências. Eu coloco duas pelo menos. O que mais aqui? Nos textos iniciais tem bastante coisa. Tem índice, prefácio, apresentação, tabelas, abreviaturas, bibliografias, que é bastante bibliografia, ilustrações, e um total dando 97 páginas, quase 100 páginas. Assim, só a parte antes de começar o léxico mesmo é quase um livrinho, sim. E o apêndice, como eu falei agora há pouco, é a inclusão do hebraico de Qumran, que é um dos sítios arqueológicos do Mar Morto. Qumran é uma região lá da Judéia, não é a única região, são várias regiões, e Qumran é mais importante. E nesse local, nesse sítio arqueológico, foram encontrados muitos manuscritos bíblicos e não bíblicos. E o hebraico desses solos bíblicos e também de textos não bíblicos aparecem no apêndice. E outra novidade é o hebraico também do eclesiástico. Para as edições católicas e ortodoxas, o texto canônico do eclesiástico é o grego, sempre. Mas existem alguns manuscritos, são 10 manuscritos, só 10 manuscritos apenas, é muito pouco, do eclesiástico em hebraico, que foram achados, por exemplo, em Massada, em Israel, e no Cairo, no Egito, por exemplo. São apenas 10 manuscritos hebraicos do eclesiástico. E esse hebraico aparece aqui no apêndice. Então, assim, então é uma obra que ele é mais abrangente do que apenas o hebraico bíblico ou o aramaico bíblico. Então traz mais coisa do que esses dois grandes blocos, que já são grandes blocos, na verdade, né? Mas para enriquecer mais ainda, existe esse apêndice com esse conteúdo. Existem eu acho que são 100 palavras do hebraico rabínico, que aparecem, por exemplo, no Talmud, mas são palavras que têm a ver com a Bíblia hebraica. Por exemplo, fariseu, saduceu, zelote, por exemplo, não aparece no hebraico bíblico, não tem. Mas aparece no Talmud. E tem a ver com Bíblia. Então, essas palavras aparecem lá no apêndice também. Eu acho que são cerca de 100 palavras do hebraico rabínico. Eu acho que foi interessante incluir isso, porque acho que isso amplia um pouco mais o vocabulário do hebraico, que tem a ver com o universo bíblico. Ok? Então, assim, como destaques principais do léxico é isso aqui. Continuar aqui. Olha só, aqui mostra um pouco das grafias de palavras hebraicas. Olha só. Nesse slide aqui, vocês podem perceber que existe aqui na parte dos lexemas, que é a primeira parte que aparece aqui, duas grafias da palavra. Vocês percebem, né? Tem lá, Yoav, com Rolevav. Eu vou falar assim, mesmo que não conhece hebraico direito, mas eu vou... aqueles que eu conheço também, né? Para se lembrar. Yoav com Rolevav e Yoav sem o Vav, só com Rolev. Então, essas duas grafias aparecem na Bíblia hebraica. Não é só uma grafia. Então, o léxico registra essas duas grafias. A palavra, por exemplo, comandante, dirigente, chefe,
é Nagit, Nagit. E aí lá aparece com Hirik Yod ou só com Hirik, tá? As duas grafias. As grafias mais completas são as mais comuns, eu diria assim, são as mais comuns. E geralmente os dicionários eles ignoram ou citam só de passagem a grafia minoritária. Mas nesse léxico aqui, não. Já na parte do lexema, já aparecem as duas grafias da palavra, indicando que elas existem. E também onde elas aparecem. Né? Então, é isso que acontece nesse léxico. Outra palavra que é shalom, palavra muito conhecida, a grafia completa com Holem Vav é a mais comum. Mas também existe também Shalom, só com Holem, que é uma grafia minoritária. Mas ela também aparece também ao longo do texto bíblico hebraico, apesar da grafia com mais completa com Holem Vav ser a mais comum. Mas geralmente assim, nos dicionários geralmente elas ignoram a grafia minoritária. E essa última aqui, esse último lexema desse slide é a Torá com Holem Vav e Torá só com Holem. Né? Então, assim, então, de novo aqui, geralmente os dicionários eles não registram a grafia minoritária, que é só com Holland, mas apenas com Holland, com Hollenwald, aliás. Antes de continuar aqui, vocês percebem que aparece lá, por exemplo, entre o colchete, lá no início do verbete, que é a raiz verbal, de onde aparece a palavra, o nome, o substantivo e assim por diante. Também aparece lá, por exemplo, um pouco de epigrafia, isto é, aquela palavra ou aquele nome que é registrado e que é encontrado fora da Bíblia, em alguma inscrição em pedra, em um selo, moeda, isso também aparece lá no léxico. E também um pouco também de línguas cognatas. Esse nome ou palavra que se aparece no assírio, por exemplo, no árabe, no fenício. Então, isso aparece no léxico. É bem interessante, porque isso também é outro detalhe que amplia mais o nosso conhecimento do hebraico. Não fica só apenas restrito ao corpus bíblico, mas também um pouquinho mais. Então, por exemplo, além disso também, na palavra shalom e palavra Torá, o que tem aqui, por exemplo, são os cognatos em outras línguas, como, por exemplo, aramaico, hebraico-samaritano, acádio, árabe, por exemplo, e também vários verbetes, como que está no grego e como está no latim, por exemplo. Por exemplo, a palavra Torá, né, que é esse último aqui desse slide. Então, por exemplo, oraita. Oraita é o correspondente aramaico de Torá. No hebraico-samaritano, Turá, no acádio, Tertum, árabe, Taurat, bem parecido com Torá, Taurat, e no grego, né? Nomos, por exemplo, diateque, e latim rex, lex e disciplina, seria nossa disciplina, né? E lex é lei, basicamente. Então, assim, então são um pouco dos destaques que essa nova obra oferece. Eu acho que isso amplia bastante o que nós sabemos do hebraico e o mundo ao redor disso. Vou continuar aqui. Olha, aqui uma coisa que aparece no léxico, uma coisa interessante, é a questão de significados, digamos, novos, de acordo com as novas pesquisas do hebraico bíblico. Então, assim, a pesquisa dentro do campo, da área da lexicografia hebraica sempre continua, nunca para. Então, sempre tem coisas que descobre, de manuscritos, por exemplo, de novos significados que ajudam a esclarecer o texto bíblico e assim por diante. A palavra kidon, geralmente era interpretada como dardo, geralmente, dardo. Mas dardo é uma arma comprida que a pessoa lança. Não dá para fazer mais nada do que além disso, do que lançar a arma contra o inimigo. Mas agora, o kidon é interpretado agora como espada curva curta. Quer dizer, é uma espécie de arma que dá para cortar e furar, por exemplo. Então, isso é um novo significado recente e é isso, se chegou a essa conclusão por causa que ela é citada, por exemplo, em um dos manuscritos de Qumran, no rolo da guerra, da regra da guerra, Milhamá. Então, lá aparece essa palavra e com esse sentido. Né? Espada, curva, curta. Então, é uma espécie de foice, digamos assim.
Outra palavra aqui, Nesher. Nesher normalmente se interpretava como águia. Nas Bíblias normalmente se coloca como águia, mas não se sabe exatamente que ave de rapina é essa. Se é águia mesmo, ou se é uma outra ave, como por exemplo o abutre folveiro. Aqui no léxico, eu coloquei as duas opções de tradução. E, lógico, coloquei também um ponto de interrogação para indicar que existe dúvida se é uma ave ou outra. Mas, geralmente, nos dicionários antigos, eu colocava só uma opção, que é a águia. E que, inclusive, aparece, inclusive, em vários dicionários, em várias traduções da Bíblia, inclusive. Outra palavra aqui que é seren, que é régulo, geralmente é traduzido como príncipe, governador, etc. O que é o régulo? O régulo era o governante de um estado pequeno e era um tirano. Então, é um príncipe, governador tirano de um estado pequeno. E essa palavra aqui era só usada para indicar o monarca filisteu, da Pentápole, Filisteia, que é Gat, Ekron, Ashdod, Ashkelon, por exemplo, né? Ah, os governantes dessas 5 cidades. E Ekron também, né? Acho que eu não falei. Então, é Seren. Então, como régulo. E Kedeshá é a palavra que gerava muita discussão do que ela significava. Geralmente, Kedeshá, em vários dicionários, e mesmo em traduções da Bíblia, colocava como prostituta sagrada. Prostituta sagrada. Mas hoje em dia se abandonou essa acepção e hoje em dia é algo como atendente de santuário. Então, não é bem uma prostituta ligada a questões do sagrado. Não é bem prostituta, não era isso. Não era isso. Então, essa palavra gerou muita discussão dos colegas de estudos bíblicos no Brasil, por exemplo, fora do Brasil também. O que é quer deixar? Prostituta sagrada é outra coisa, né? E aqui no Lexo, não, traz uma acepção nova e digamos, mais correta em relação às antigas acepções dessa palavra aqui. Eu acho que é outro ganho interessante desse léxico. Quer dizer, não apenas reproduzir o que já estava nos outros dicionários anteriores, mas também trazer pesquisas novas sobre esses vocábulos, essas palavras, né? Não apenas repetir apenas, né? Mas pesquisar, refletir e buscar outras alternativas modernas e mais, digamos, e mais corretas em relação ao texto bíblico hebraico. Eu acho que nesse ponto, eu acho que o léxico é bem interessante. Aqui nós vemos um pouco de lexemas que são transliterados. Por que transliteração? Porque a tradução é muito difícil, é muito complicada. E muitas vezes uma tradução em português pode não ser tão adequada, assim, tão suficiente. Uma das opções seria colocar transliteração. E aqui no Lexo, então, existe uma pequena explicaçãozinha do que poderia ser essa palavra, né? Por exemplo, a palavra aqui, koshará, que pode ser, talvez, prosperidade, sucesso, fortuna, felicidade, habilidade, cantor até, apropriado, fortaleza, uma série de coisas. Então, é difícil até de saber o que é Kaushara. Então, aqui eu coloquei a transliteração, tá? E indicando também as várias possibilidades de tradução, são possibilidades, né? Isso é interessante porque mostra para o leitor que muitas palavras do hebraico bíblico, eles não são de tradução fácil, mas são difíceis. Então, aqui dá para mostrar para o leitor a situação de vários vocábulos, de vários lexemas. Outra palavra aqui também é caporet. Caporet. Pode ser propiciatório, geralmente se traduz assim nas Bíblias. Mas não sei exatamente se é o mesmo, se é uma tampa com mais outra função de expiatória e coisa assim. Tem a ver tanto com cobrir, que cobre, a raiz verbal de caporet, que é kaf, p, iresh, tem a ver tanto com cobrir algo, como expiar alguma coisa, expiar o pecado de alguma coisa. Então é complicado traduzir essa palavra, caporet. Eu acho que uma dessas palavras mais, digamos, desafiadoras para se traduzir. E eu acho que transliteração, eu acho que é uma boa opção
para esse caso aqui. Outra palavra também bem complicada de traduzir é mamzer. Mamzer. Seria bastardo, adulterino, mestiço, degenerado, ilegítimo. O que seria o mamzer exatamente? Então, também aqui no Lexo, o lexema é transliterado. Mamzer, mamzer. Aparece duas vezes na Bíblia hebraica, somente duas vezes. Eles não sabem exatamente o que seria isso na realidade. Se é uma criança, uma pessoa ilegítima, bastardo, alguns interpretam que é a criança que você sabe quem é a mãe e não se sabe quem é o pai, por exemplo. Então é bem complicado. Então a transliteração acho que é bem adequada aqui. E por último aqui, nesse slide, tem a palavra tarrash. Tarrash, que pode ser toninha, talvez, delfim, porco marinho, e assim por diante. A gente não sabe que animal que é este, que se usava a pele, se usou a pele para construir o tabernáculo. Então, uma das peles usadas lá era do tarrash. O que era o tarrash? Ele não sabe, né? Então, então o que está aqui entre o parênteses e com o sinal de interrogação é para indicar as possibilidades e também mostrando dúvidas, o que é exatamente aquela palavra. E, de novo aqui, a transliteração é interessante, né, que mostra para o leitor a dificuldade de saber exatamente o que é essa palavra. Continuar aqui, então. Uma das coisas que é interessante nesse trabalho é a questão assim, de significar de acordo com os maçoretas, com a Massorá, que os maçoretas também, eles também indicavam o significado das palavras que apareciam duas vezes na Bíblia só, e cada uma delas tinha um significado diferente. Então, isso aparece aqui no léxico. Por exemplo, a palavra, por exemplo, el, que não Deus, mas é estes, é um pronome demonstrativo, por exemplo. Então, tem algumas vezes que esse ele não é Deus, é um pronome demonstrativo. Estes, ou esta, depende do contexto. A palavra hol, geralmente se coloca como areia, mas também tem outro significado que é fênix também. É outro significado que aparece nos maçoretas. A palavra ir, que alguns acham que pode ser cidade, você parece até mesmo em certas traduções da Bíblia. Mas não, é hostil, inimigo. Então, não é a palavra cidade, é hostil. É outra palavra que não tem o significado que se pensa que é, mas não é. Isso aparece entre as notas maçoréticas, nos códices maçoréticos da Idade Média. E por último aqui é kar, que alguns interpretam como fosse o imperativo do verbo lakar, pegar. Mas não é pega, é salgueiro. É uma planta. Então, tem várias traduções que traz como o verbo pegar. Então, pega, mas não é salgueiro. Bem diferente. Mas como se sabe disso aqui? Por meio de notas maçoréticas, das notas elaboradas pelos maçoretas na Idade Média, que aparece lá nos manuscritos da Idade Média. Então, lá tem muita indicação, não só os manuscritos maçoréticos, mas também obras maçoréticas que trazem essa questão semântica, que é muito importante. E o léxico agora, ele traz essas coisas aqui. Então, é o detalhe importante dessa nova publicação agora em língua portuguesa. Vou continuar aqui. Aqui aparece o tetagrama, o Yud, Rei, Vav, Rei. Que a gente não sabe qual que é a pronúncia exatamente. Lá no ATI, quando aparece o tetagrama, sempre é transliterado como YHWH. Não se traduz, não se coloca Yahvé, não se coloca Javé, não se coloca Jeová, não se coloca Senhor, e nem nada eterno, nem nada disso. Mas se translitera. E aqui, então, que aparece o tetagrama, aparece aqui também que ele aparece em algumas inscrições fora da Bíblia, aparece na estrela do rei Mecha de Moabe, e também aparece lá como aparece lá no hebraico samaritano, que é Shema, no grego Kyrios, latim Dominus e até no armênio Ter. E também a questão de como se pronuncia esse nome quando aparece, como se pronuncia esse nome, então se coloca títulos, outros títulos como Adonai, Senhor, ou Elohim, por exemplo, Deus.
ou mesmo Hashem, o nome, ou Shema, o nome também, só que em aramaico. E algumas pronúncias hipotéticas, como Yahu ou Yeho também. Tá? Mas são duas pronúncias hipotéticas. Então, é, vários estudiosos atuais, eles aceitam a possibilidade que a pronúncia do nome na época bíblica fosse algo como Yahu e Yeho, que inclusive aparece como componentes teofónicos de nomes próprios masculinos, geralmente na Bíblia. Fora ter o tetagrama, a gente vê também no léxico vários outros lexemas com o tetagrama com vocalização diferente, ou com Sheva, com Kametz, por exemplo, ou com Sheva, Holim, Kametz, e assim por diante. Então, isso aparece, Sheva, Hirik, por exemplo, e assim por diante. Então, tem lá, eu percebi que lá tem acho que quase 2 páginas só do tetagrama. 2 páginas. Não só um lexema, mas 2 páginas com essa variação de vocalização do tetagrama no texto bíblico hebraico. Então, isso é algo também que eu não me recordo de ter visto antes esse tipo de coisa. Aqui são os teônimos. Tem lá Adonai, Senhor, Eloá, Deus, por exemplo, Elohim, Deus, e Shaddai, Shaddai, por exemplo, e assim por diante. Então, todos os teônimos são registrados lá no léxico. E a característica também da questão da grafia do teônimo. Adonai aparece com essa grafia com Rolen Vav, que é muito rara, aparece poucas vezes. E o Adonai só com Rolen, que é mais comum. Essa é muito comum. O Eloá tem as 2 grafias. A grafia só com Hollen deve ser a mais comum, se eu não me engano. E com Hollen Vav é mais rara. Mas seja como for, aparece aqui. Elohim, que é essa grafia mesmo, e Shaddai, essa grafia mesmo que aparece no texto bíblico. E vocês podem perceber também aqui aquela questão, né? Que aparece lá o nome em outras línguas cognatas, por exemplo. Aparece lá, por exemplo, quando tem, né? Quando existe, né? Aquela transcrição para letras gregas na segunda coluna da Hexablad, de origem de Alexandria. Isso aparece também no léxico. Como Adonai, aparece lá em transcrição em letras gregas também naquela obra de origem de Alexandria. E aqui no Shaddai, isso pode chamar um pouco de atenção, como aparece isso no aramaico, que é Shaddai mesmo, hebraico samaritano, Sheder, a Septuaginta, Pantocrator, Rikanos, por exemplo, e na Vulgata como Omnipotens, por exemplo. Né? Então, um pouquinho como aparece esse título divino em outras línguas e versões da Bíblia, versões clássicas da Bíblia. Aqui um detalhe também muito interessante é a questão dos nomes próprios, bíblicos. Aqui aparecem alguns nomes, aqueles que aparecem com muita frequência, como por exemplo, Eliarro e Eliá, que é o Elias. E também tem uma transliteração dos nomes. Então, tanto os nomes próprios como topônimos são transliterados, e lógico, entre colchete, parênteses, parece lá o nome portuguesado. Então, Eliarro e Eliá é o Elias. O Baruch, que é o Baruque, também aparece assim. David, com as 2 grafias, também aparece lá. E o Yeshayahu, ou Yeshayá, que é o Isaías. Então, aparece também as 2 grafias dos nomes. E aqui, de novo, aqui aparece, quando existe, né? Os nomes em epigrafia, em selo, moeda, inscrição e assim por diante. E também o nome no grego, por exemplo, e no latim. Então, isso também aparece no léxico. Acho que é outro detalhe interessante do léxico em relação aos nomes próprios. Vamos ver aqui agora. Aqui são topônimos, nome de lugar. Então aparece lá Ashur, que é a Síria, tá transliterado, né? A forma portuguesada. E, de novo, né? Ashur com escrita completa, escrita plena, e Ashur com escrita defectiva, escrita, digamos, incompleta, digamos assim. Mas curta, digamos assim. Damasek, que é Damasco também, aparece lá. E também aparece, onde aparece esse nome
em algumas inscrições, no hebraico samaritano, no grego, no latim. E Jerusalém, também, Jerusalém, Jerusalém, aparece lá também, né? Transliterado, Jerusalém, e entre parênteses, o nome, a forma aportuguesada. Do Jerusalém, a forma só com Hirik, que é a segunda forma lá, a segunda forma, que é mais comum. Mas também tem um Hirik Yud, que é mais rara, mas também consta. Isso também aparece também. E o último aqui, Mitzrayim, que é Egito, e aparece lá transliterado. E entre parênteses é Egito. Tá? Então, assim, então, acho que essa parte aqui dos topônimos é bem interessante. Essa a indicação da pronúncia do nome no hebraico e como que aparece em português. E também outras informações a mais sobre o nome em outros textos fora da Bíblia. Acho que isso é bem interessante. Ok? Antes de continuar, na questão grega aqui do nome Jerusalém, Jerusalém, aparece assim, Jerusalém e Jerusalema. As duas formas aparecem também no Novo Testamento, parece nos Evangelhos também. As duas. Parece que lá nos Evangelhos aparece Jerusalema, parece que é mais comum. Mais comum. Mas aqui aparece as duas formas também no grego. Continuar então? Olha, aqui é um exemplo de uma palavra, de um lexema, e as suas várias aplicações, nos vários contextos onde aparece isso. É assim, o hebraico bíblico da época, lógico, ele não tinha tantas palavras, não tinha tantas nuances como, por exemplo, temos hoje no português. Tanto no hebraico moderno, evidentemente, quanto no português. Então, nós temos muitas palavras para indicar várias coisas, como é casa, lugar de morar, quando é templo, se é uma igreja, se é sinagoga, se é uma mesquita, por exemplo, se é palácio, por exemplo, e assim por diante. Então, nós temos várias palavras para indicar isso. Só que na época bíblica, o que se fazia? Usar uma palavra e para vários contextos. Então, para a palavra bait, aqui, casa, pode ser casa, residência, domicílio, morada, moradia, o lugar onde uma pessoa mora. Mas também o bait pode ser morada do Yahweh. Vou chamar Yahweh, tá? Para indicar a Deus, tá? Pode ser morada de Deus, templo do Dagon, por exemplo. Pode ser o templo de Jerusalém, pode ser o templo de Siló, pode indicar palácio, pode ser indicar dinastia, por exemplo, descendência, parentela do lado paterno, por exemplo, a família com seus membros, posteridade, progenie, local, interior, interno, por exemplo, o lado interno de alguma coisa, e assim por diante. Tudo isso é byte. Então tem muitos lexemas no léxico que aparece isso, a palavra nos seus vários contextos. Então, dá para ter uma ideia também da aplicação da palavra em vários textos bíblicos. Tá bem? Então, assim, então, baitas é casa? Sim, é casa realmente. Mas esse é o significado básico, primitivo da palavra. Mas ele fica somente restrito a isso. Mas baita pode ser bastante coisa, além apenas de um local onde que uma pessoa reside. Apenas isso. Mas é muito mais que isso, aliás. Tá bem? Continuar então aqui. Aqui um pouco das saídas verbais. É assim, o léxico ele não traz as variações morfológicas de cada verbo. Isso não consta, porque será algo enorme fazer. Será algo imenso fazer. O que o léxico traz? Traz a raiz verbal, a raiz, que geralmente são de três letras consonantais, três, e as várias conjugações dessa raiz. E o que elas significam. A primeira lá, por exemplo, é a raiz verbal beit, vav, aleph, que pode ser no kal, na conjugação kal. Vir, ir, entrar, por exemplo, sobrevir, coabitar, assim por aí. No rifer, fazer vir, fazer ir, fazer entrar, e assim, trazer, levar, e assim por diante. Então, assim, toda a raiz verbal, que no léxico, então, traz isso. A raiz e as conjugações e o que significa em cada conjugação, e lógico, uma referência bíblica, onde aparece isso, como exemplo. Por exemplo, então não precisa pegar aqui, por exemplo, o verbo aqui, segunda raiz verbal, que é beit, resh e kaf, um. No kal é abençoar, aparece lá no Gênesis 14, 19, por exemplo.
bem dizer, Gênesis 9, 26, e assim por diante. Então, sempre tem lá um significado e onde aparece com esse, no texto bíblico, onde aparece com esse significado. Então, aparece dessa forma aqui. Alguém pode dizer assim, mas, poxa, mas ele não traz aqui as variações dos verbos, não traz. Seria algo imenso. Se eu pegar somente o primeiro aqui, o Beit, Vav, Aleph, seria algo enorme. Eu acho que eu levaria mais 10 anos para fazer isso. Seria algo imenso. No tempo de hoje, nós temos acesso à internet, temos acesso a software, então nós conseguimos ter acesso às várias formas dos verbos, sem precisar colocar isso num léxico. Entenderam? Então, isso é uma questão que aparece no léxico, tá bem? Mas, pelo menos, tradução em cada conjugação e referência bíblica, isso consta sim no léxico, tá bem? E o último aqui, né, que é o patar, cala, é abrir, abrir-se, destrancar, desembainhar e assim por diante, né? No nifa, abrir-se, ser aberto, ser solto, no ele, soltar-se, assim por diante. Isso é como uma referência bíblica. Eu acho que, assim, um quadro geral sobre os verbos da raiz verbais, eu acho que está interessante, apesar de não ter as variações morfológicas. Isso seria algo imenso fazer. Mas, pelo menos, eu acho que dá para, digamos assim, ser uma referência de cada raiz verbal, o que significa em cada conjugação. Tá bem? Acho que é isso aí. Aqui aparece um pouquinho de apax legomenon. O que são apax legomenon? Palavras que aparecem uma única vez na Bíblia. Aqui no léxico aparece assim. No final do verbete, aparece entre colchete, rapleg, que é uma viatura para rapax legomenon. Indicando que aquela palavra é um apax legomenon. A palavra aparece uma única vez. Aqui parece aquelas, chama de apax legomenon absolutos, quer dizer, parece uma única vez e não aparece mais nada, nem em outra forma, nem no plural, nem no singular, nem com sufixo, nem nada. Então, essas palavras aqui, como aco, que é cabra montes, gomet, que é uma medida de comprimento, homet, né, que pode ser, deixa eu ver aqui, camaleão, por exemplo, outra palavra bem rara, parece uma única vez, e lapidot, né, é um local. Então, essas palavras aqui parecem uma única vez. E no Lexo isso é indicado, lógico, mostra a referência bíblica, claro, evidentemente, mas para reforçar a ideia, essa abreviatura entre colchete, indicando que essas palavras aqui são apax legomenon. Próximo aqui. Aqui é um caso de palavras que aparecem duas vezes e com dois significados distintos. Isso também é outra matéria dos maçoretas, da Massorá. Isso aparece também lá nos códices da Idade Média. Palavras que aparecem duas vezes, com dois significados diferentes, e assim por diante. Por exemplo, aqui no léxico, aqui parece assim. Por exemplo, berachá. O que é berachá? Bênção. Ok. Mas também aparece também como nome próprio, por exemplo, né? Beracá, que aparece, por exemplo, em 1 Crônicas 12, 3, por exemplo. Então, isso aparece no léxico. Por exemplo, Iftar. Iftar pode ser nome de local e como também o nome de pessoa, o Jefté, por exemplo. E o tsipor pode ser pássaro, que é ave, é um substantivo, como também tsipor pode ser também nome próprio, masculino, de pessoa. Então, isso também é registrado no léxico. E lógico, com a numeração romana, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, assim por diante. Tá bem? Então, isso é outra coisa, outro destaque interessante desse léxico. Essa variação de significado de certas palavras. Eu não sei se todos os dicionários de hebraico bíblico trazem isso exatamente, ou dessa forma aqui. Mas o léxico traz esse tipo de coisa assim. Ok? Outro destaque interessante desse léxico é isso aqui, ó. Isso aqui é algo inédito. O que é? Expressões. Aquelas expressões que aparecem muito no texto bíblico hebraico. Aparecem com muita frequência. E eu trago isso no léxico. Como, por exemplo, o sumo sacerdote, o grande sacerdote.
que é Hakohen Hagadol, por exemplo. Aparece muito no texto bíblico hebraico. E aparece lá como lexema. Hamelech Hagadol, é o grande rei, por exemplo. Aparece também. Melachim, rei dos reis. Também aparece lá no léxico. Ever Hanahar, a margem oposta do rio. Seria uma indicação para o rio Eufrates, por exemplo. Então, esse tipo de coisa aparece no léxico. Expressões que aparecem com muita frequência no texto bíblico hebraico e aparece aqui no léxico. Então, isso é algo também que é inédito. Isso geralmente não aparece nos demais léxicos e dicionários de hebraico bíblico, mas aparece aqui nesse atual léxico. É um detalhe interessante. E, além disso, também vocês podem perceber, aparece aqui, né? Como essas expressões aparecem no aramaico, que é o Targum, por exemplo, o garítico, se quando tem, por exemplo, no grego, na Septuaginta, e na Vulgata, o latim. Então, isso também é um detalhe interessante dessas palavras, dessas expressões também em outras línguas e versões da Bíblia. É um destaque bem interessante. Isso aqui amplia o que nós sabemos, o que nós conhecemos de hebraico bíblico. É o seguinte, quando se trata de hebraico bíblico, se refere também ao texto massorético, ao texto da Massorá, que é o texto que chegou até nós. O texto oficial da Bíblia hebraica, e preparado desde a época antiga, a época bíblica, e retrabalhado pelos maçoretas na Idade Média. Só lembrando que antes da época dos maçoretas, o texto bíblico era só consonantal, não tinha sinais vocálicos nem nada disso, era só consoante. A partir do século VII, século VIII, mais ou menos, quando surgem os maçoretas, é que se adiciona sinais de vocalização, sinais de acento e notas marginais, que é a massorada. Muito bem. Acontece que entre esses manuscritos da Idade Média, existem algumas pequenas variações entre eles. Não é frequente, é questões mais de detalhes. Ou diferença de acentuação, ou de vocalização, e raras vezes de palavras também, mas isso é raro. No léxico aqui, isso aparece. São cerca de 140 lexemas que traz esse tipo de coisa. O que está aqui no lexema é a versão que aparece do Códice de Leningrado, B19A, que é a base desse léxico, que é a base também da Bibliografia, que é a base desse trabalho aqui. E lá entre colchete, aparecem lá vários manuscritos hebraicos medievais e também a segunda Bíblia rabínica do século XVI. E como aparece essa palavra nessas outras fontes? Por exemplo, aqui, né? O Adonai Elohim. Adonai Elohim aparece assim no Códice de Leningrado. Nas outras fontes aparece Adonai Elohim, só que olha a diferença. Aqui no Leningrado está o título, Adonai. E quando nas outras fontes está o tetagrama. Então existe uma pequena diferença aqui de redação, né, desse nome lá em 2 Samuel 7:22, por exemplo. Então, esse tipo de coisa aparece nesse léxico. Por exemplo, essa expressão al-Beiti, que aparece lá no Leningrado, mas aparece em outras fontes como el-Beiti. El-Beiti seria para minha casa, el-Beiti. E al-Beiti seria não minha casa. Tem uma diferença boa aqui. Para baixo aqui, por exemplo, Ashkenaz, no Leningrado, e Ashkenaz em outras fontes. Então, uma pequena diferença de vocalização desse nome aqui. Última aqui tem um verbo que é bishloach. Bishloach. Acontece que lá no Leningrado parece que está faltando um sinal vocálico aqui. Está faltando o patá furtivo. Bishloach. Então, o jeito que está aqui parece estar escrito assim, bishlo, mas não é bishlo, é bishloach. E parece ter outras fontes como bishloach mesmo, que é a redação normativa. Aqui talvez seja um caso de esquecimento do parte do maçoreta, que esqueceu de colocar o sinal vocálico, possivelmente. Possivelmente. Só lembrando que são manuscritos feitos à mão há mais de 1000 anos, então lógico que não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Temos hoje computador, temos luz elétrica, bonitinho, etc. Né? Na época não tinha nada disso. Então pode ser uma distração
um equívoco do próprio escriba ao escrever o manuscrito. Esse tipo de coisa, então, é registrado nesse léxico. Acho que é bem interessante isso. Agora aqui, ó, aparece um pouco, é a parte do apêndice. Eu só pulei aqui o parte do aramaico, eu acho que consta, evidentemente, claro, né? Tem sua importância, mas eu deixei de fora. Como é falado de hebraico, então só eu focalizei o hebraico. Aqui aparece, aqui é o apêndice. São vários textuais achados nos source de Qumran, por exemplo. E aqui, no meio dessa abreviatura, que é VARCUM, variantes textuais de Qumran, por exemplo. Então, aqui aparece, por exemplo, aqui, como Eile, estes, que aparece lá no manuscrito da caverna 11 de Qumran, do Levítico, vai Homer com essa grafia e disse, que aparece lá, por exemplo, em Números 20 versículo 13, no segundo manuscrito de Números, da caverna 4 de Qumran. E Yehoshua, com essa grafia, aparece em alguns manuscritos, por exemplo, Lobanot, sem filhas, que aparece lá em Lamentações 5:3, mas não está no texto maçorético, aparece nesse manuscrito da caverna 5 de Qumran, por exemplo. E Meler Moav, por exemplo, o rei de Moav, que aparece também no manuscrito de Números da caverna 4, e assim por diante. Então, esse aqui também é outro detalhe, ou destaque interessante desse léxico, mostrando assim, no apêndice, várias textuais achadas naquele sítio arqueológico. Isso é muito interessante. E vocês podem perceber a localização do texto bíblico e em qual manuscrito. Então, são duas coisas importantes. É a localização do texto bíblico e qual manuscrito que aparece isso. Quer dizer, não fica assim uma informação jogada ao léu, assim, à toa. Não. Onde aparece isso? E qual manuscrito? Ou quais manuscritos? Isso aqui, eu acho que, para o nosso contexto no Brasil, língua portuguesa, abre muito para a pesquisa do Rosmar Morto. Muito. E não só apenas falar sobre os rolos, mas também pesquisar o que mostra os rolos, o que se vê nos rolos. O que tem muito no Brasil é assim, falar sobre. Quando foi descoberto, lá em 1947, etc. Quer dizer, mais sobre os solos, a parte histórica e tal. Tudo bem, isso é importante, claro. Mas tem poucos estudos quando entram no texto. O que tem lá? O texto é igual? É igualzinho que nós temos hoje? Tem diferença? Que diferenças são essas? Então, o léxico aqui, na parte do apêndice, mostra muito isso. E acho que é muito interessante. Isso aqui é outra fonte de pesquisa muito, muito relevante para o nosso contexto da língua portuguesa. Tá? É uma parte que eu acho que foi assim, foi assim, deu trabalho fazer, foi trabalhoso. Mas acho que foi assim, é uma contribuição muito grande para o nosso contexto. Para aqui? Aqui, ó, o detalhe interessante, que é a prática escribal de Qumran. O que é isso aqui? O sistema de ortografia de Qumran. Quer dizer assim, tem muita coisa lá do hebraico que a ortografia, a grafia das palavras, difere um pouco do que nós conhecemos. Por exemplo, a palavra Elohim, esse teônimo, Elohim. Olha como que está lá nesse texto do Isaías, da caverna 1 de Qumran. Olha só. São dois detalhes. O Vav, que aparece lá no nome, no teônimo, o Vav, e a letra Mem final. A letra Mem, que não é da forma final, é a forma que aparece início e meio de palavra, e só que aparece no final da palavra. Elohim é bem diferente, né? Então, esse aqui é o tipo de destaque dos rolos, por exemplo. O tipo de grafia dos rolos. Essa outra aqui, a palavra Eretz, terra, que aparece com aquele tsadê final, mas aqui aparece com o tsadê normal, de início a meio de palavra, por exemplo. Aí de baixo, né? Derer, caminho, que aparece lá com kaf, de início e meio de palavra, só que no final da palavra. E por último aqui, neum, enunciado, com essa grafia bem diferente, que é muito assim, muito exótica, muito diferente do que se está habituado. E então, de novo, aqui nesse léxico, então traz essas palavras com essa ortografia típica de Qumran. Quer dizer, é um sistema de ortografia utilizado em Qumran, por exemplo.
que não ficou comum. Acabou sendo restrito àqueles rolos, àqueles manuscritos. Raramente, isso aparece no texto maçorético, mas é muito pouco demais, né? Mas lá nos rolos aparece bastante. Então, assim, no geral, esse tipo de caligrafia não aparece, desculpa, de ortografia, não aparece no texto maçorético, mas aparece aqui. E aqui no apêndice, então, aparece, há muitos lexemas que apresentam esse tipo de situação ortográfica, que para muita gente, eu acredito que para muita gente é algo inédito, nunca viu isso na vida, mas vai ter aqui no léxico, tem no léxico. Estou quase acabando aqui. Aqui aparece um pouquinho de alguns lexemas do eclesiástico, a versão hebraica. Então, aqui tem muitas palavras aqui, como estar, segredo, parece no Eclesiástico 4:18, por exemplo. Neshef, escuridão, em Eclesiástico 35:16, e assim por diante. Então, várias palavras que não constam no texto bíblico hebraico, mas aparecem no Eclesiástico, por exemplo. Então, você tem outro grupo de palavras hebraicas diferentes que aparecem nesse texto aqui, nesse escrito bíblico aqui, deuterocanônico, na versão hebraica, né? Então, isso aqui também pode ser também útil para quem usa edições católicas ortodoxas da Bíblia, que tem o Eclesiástico e tem nota de rodapé, na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia tradução ecumênica, TEB, que na nota de rodapé sempre faz alguma referência à versão hebraica do texto. Então, isso aqui pode ajudar também a compreender melhor aquelas notas dessas duas edições da Bíblia em português. Isso é bem interessante. Ok? Eu acho que devo acabar por aqui, eu acredito. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso aí. Então, assim, o que que se pode esperar dessa obra aqui? Uhum. Que ela seja uma útil, que ela possa apresentar muita coisa boa para quem estuda hebraico, quem gosta do hebraico bíblico, que se dedica à tradução, por exemplo, à pesquisa de significados daquelas palavras, etc. E que espera que essa obra some, né? Possa somar além daqueles outras obras que nós já temos já em português, por exemplo, né? Tem alguns dicionários, léxicos em português. Espero que seja mais outra obra interessante, importante, que possa somar, contribuir para o estudo do hebraico bíblico no Brasil. E que, além disso, também posso também terminar falando, e até mesmo inspirar os novos estudantes e estudiosos, que possa até ampliar também esse estudo do hebraico, não só bíblico, apenas bíblico, mas também dos outros corpora de texto bíblico hebraico. Então, assim, então eu espero que seja uma boa contribuição para quem estuda o hebraico no Brasil. Ok? Para quem não conhece, tem meu site, vocês poderiam consultar, que é o www.bibliahebraica.com.br. Lá tem muitos materiais sobre o hebraico. Lá tem uma seção que eu dediquei a páginas do léxico, que dá para ter uma ideia boa do que é essa obra aqui. Ok? Eu acabo por aqui. Muito obrigado. Padre Fábio? Edson, nós aqui queremos agradecer a sua exposição tão clara dessa obra tão importante, do estudo da Sagrada Escritura, particularmente daqueles que querem estudar de maneira mais científica, né? O Antigo Testamento, na sua língua original, na língua hebraica, mas eu penso também para outras pessoas que no seu ministério pastoral querem compreender a Escritura de maneira mais profunda, e mesmo para os alunos que estudam a sistemática, porque a sistemática não se constrói senão a partir de um conhecimento mais profundo da revelação contida nos textos bíblicos, né? Eu não sei se algum aluno gostaria de colocar alguma questão, alguma dúvida, eu já deixei aqui liberado para que possam abrir o microfone ou colocar por meio do chat ou abrir a câmera. Mas eu queria já fazer usar um exemplo que você colocou aí, que eu já havia encontrado no texto bíblico. Na tradução de Oséias 4:14,
Oséias 4,14 é um texto que diz assim: Não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por cometerem adultério, posto que com as prostitutas eles se apartam e com as hieródulas oferecem sacrifício. Essa tradução de Oséias 4,14 foi feita pela professora Maria de Lourdes, para a Bíblia da Paulinas. E aqui ela faz a distinção que muitas traduções não faziam entre o termo zoná, que é propriamente prostituta, e o termo kedoshá, que é aquela que presta assistência a um santuário, não necessariamente o meio de prostituição sagrada, né? Isso, Então, isso. como que o seu léxico ajuda a compreender isso numa tradução, a perceber de maneira mais profunda um sentido de um determinado termo, a esclarecer melhor a tradução desse termo, né? Foi um exemplo que logo me chamou a atenção, que eu lembro que quando ela fez essa tradução, ela comentou comigo, né? Que muitas Bíblias não traziam essa tradução. Primeiro, na tradução que ela fez da nova tradução da CNBB, ela usa prostituta e prostituta sagrada. Mas aqui na Paulinas que ela fez depois, ela até tira o termo prostituta sagrada e coloca hieródula, que fica Sim, mais claro, é uma serva do sagrado, ou seja, isso. alguém que serve num santuário, né? Ex- Então, um trabalho maravilhoso e de grande fôlego. Que Deus te abençoe, porque você já dá um trabalho pronto para a gente poder utilizar na exegese sem ter que descascar tudo como você fez, sem ter todo exatamente. esse grande trabalho. Ah, sim, e são 10 anos fazendo, né? 10 anos fazendo. Sim, 10 sim, anos um trabalho, é enorme, né? trabalho imenso. E aquela questão de colocar a palavra nas várias outras línguas, e versões da Bíblia, versões antigas, né? O aramaico, o Targum, grego, Septuaginta, hebraico samaritano, que é o pentateuco samaritano, Vulgata, que é o latim e tal. Isso também ajuda bastante também a entender como essas palavras foram interpretadas naquela época também. Tem isso também. Sim, Isso é bem interessante, né? também. Então, foi uma preocupação. Depois que saiu aqui o léxico, tem uma questão também da questão da palavra Asherá, questão, será um ídolo apenas, enfim, aquela questão da, será uma consorte do Yahoo, do Yel, sei lá. Também eu tive que também, rever também aquela questão também da Asherá. Quer dizer, tem muitas palavras hebraicas, muitos vocábulos, que a tradução ela é bem complicada, não é tão óbvia assim. Sim, E as traduções, elas podem ajudar ou atrapalhar. atrapalhar. Isso Eu é vou bem. encerrar a transmissão pelo YouTube só para que possa os alunos que estão aqui, se quiserem abrir câmera para poder perguntar. Então, para os que estão nos acompanhando pelo YouTube, eu agradeço a companhia, a presença de vocês, agradeço mais uma vez a presença do professor Edson e conto com vocês nas nossas próximas lives da Cátedra